Pessoal do sexto ano, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para fazer uma breve revisão sobre os assuntos da AV2 de História do primeiro bimestre. Então vamos lá. Todo mundo tem bem claro qual é a definição de história? É o estudo do passado da humanidade. É a ciência que estuda o passado humano. Professor, mas precisa colocar da humanidade? Precisa, porque todas as ciências de alguma maneira estudam o passado. A matemática estuda o passado dos números, a geografia estuda o passado da crosta terrestre, a medicina estuda o passado das doenças, mas o passado da humanidade é o assunto da história. E por que a gente estuda o passado? Porque a gente é fofoqueiro? Também, mas porque a gente quer conhecer o passado, entender o presente e evitar erros no futuro. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. A gente conhece o passado do Brasil e sabe que aqui teve escravidão, escravizados. Atualmente, a historiografia diz que é melhor a gente falar escravizados do que escravos, porque escravo dá a impressão de que é a identidade da pessoa, ele nasceu um escravo. Não, todo homem nasce livre. E alguns, por um processo muito tenso, muito antinatural, são escravizados por outros. Então a gente sabe que aqui no passado do Brasil existiram negros escravizados. A gente entende o presente. A gente entende porque que hoje em dia, de 82 jovens que morrem por dia, 77% são negros. Existe uma violência maior que é fruto de um passado histórico que dá para entender o presente. E a gente evita erros no futuro se a gente estudar, se a gente tiver uma conscientização de políticas antirracistas, tá? Não basta não ser racista, você precisa ser antirracista para que a gente corrija esse erro no futuro. Muito bem? Um segundo ponto. A gente fala também sobre fontes e interpretações históricas. Está número 1, mas aqui já seria número 2, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo corrigir isso. Consigo, quem sabe faz ao vivo. Muito bem. Então, o que eu quero que você entenda aqui de fontes históricas e interpretações históricas? Eu quero que você entenda que as fontes históricas são pistas deixadas pelos antepassados humanos. São objetos, utensílios, vestimentas, depoimentos de pessoas que viveram antes de nós e que os historiadores utilizam para reconstruir o passado. É lógico que nessa reconstrução, nessa tentativa de reconstrução, existem interpretações diferentes. Por exemplo, dia 22 de abril de 1500. Se você pegar um historiador que defende os portugueses, ele vai falar que os portugueses são heróis que descobriram uma terra selvagem, descobriram o Brasil. É um jeito de pensar. Eu particularmente não concordo. Se você pegar a visão oposta a essa, você vai pegar historiadores descendentes dos povos originários, vão falar assim, olha, o que aconteceu foi uma invasão do território brasileiro. Se você pegar um ponto de vista que entende que existiram aspectos positivos e negativos, vai falar que foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, ponto de vista negativo, positivo assim, sobre os portugueses, vai falar que eles descobriram o Brasil. Ponto de vista negativo vai falar que eles invadiram o Brasil. Ponto de vista que tende a uma neutralidade, apesar de que uma neutralidade total é impossível, é alguém que fala assim, olha, os portugueses chegaram ao Brasil, tá? Muito bem. Vamos para um terceiro ponto. As fases da pré-história. Lógico que isso daqui está muito resumido, mas a gente tem 3 grandes fases da pré-história. O período paleolítico, que é o da pedra lascada, onde o ser humano só sabia caçar e coletar, mas não sabia fazer agricultura e criar animais, né? Então, como o alimento acabava, ele precisava mudar de região. Quando precisa mudar de região, a gente diz que é nômade. Olha aqui alguns exemplos de instrumentos em pedra lascada. É nesse período que, ao tirar uma lasca de uma pedra, o ser humano também domina o fogo, porque algumas rochas com veios metálicos produzem faíscas. E aí, o domínio do fogo foi algo do período paleolítico. Já no neolítico, eles aperfeiçoaram, não só tiraram lascas, mas começaram a lixar
e deixaram polido, parecido com a minha careca, bem lisinha, e essas pedras tinham poder de perfuração maior. E aí, chegando mais perto dos animais que eles caçavam, conseguiram ver filhotes, conseguiram também dominar elementos da agricultura com sementes que eles cuspiam e viravam plantas. Enfim, é na idade do Neolítico ou Pedra Polida que o ser humano desenvolve agricultura e pastoreio, né? Criação de animais, e aí ele acaba tendo uma sede fixa. Como o alimento não acaba, ele produz o seu próprio alimento, o ser humano tem uma sede fixa, vira sedentário. Só que ao dominar as rochas, quem joga Minecraft sabe disso, algumas rochas são minérios, tem a parte rochosa, mas tem a parte metálica. Ao fazerem fornos de rochas parecidos com iglus, uma parte do metal de algumas rochas escorria formando pocinhos de metal que quando esfriavam ganhavam formato. Eles começaram a trabalhar dando formatos de pontas de lanças, de machados, de faquinhas, e aí a terceira fase é a idade dos metais, quando eles usam cobre, o ferro, o bronze e o estanho, e formam as primeiras civilizações que costumam ser perto de rios para ajudar na agricultura. Justamente essa passagem do Paleolítico, que é o mais para trás, ó, Paleolítico é mais para trás, Neolítico, novo, Neolítico é mais novo. Tem um antropólogo, né, um estudioso dos seres humanos, se chama Gordon Shield, não precisa decorar o nome, que ele diz que isso pode ser chamado de uma revolução, quando o ser humano deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, porque inventou a agricultura e dominou o pastoreio. Ele chama isso de revolução neolítica, tá bom? Quando o ser humano vai morar perto de rios, ele mora, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó, perto do rio Nilo, no Egito, perto do rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, tá? A gente diz que o ser humano, voltou o tamanho, o ser humano, ele foi morar numa região que tem um formato parecido com uma lua crescente, e as terras são muito férteis, devido à presença de rios. Então essa região foi apelidada pelos historiadores de crescente fértil. Crescente fértil, tá bom? Mais um pouquinho. A gente precisa saber que não é esta linha evolutiva sugerida por Charles Darwin, e a gente já conversou em classe, mas o certo é o que fala o criacionismo, que está no livro do Gênesis da Bíblia, ou o certo é o que fala o Darwin. São linguagens diferentes, talvez para tentar explicar o ser humano. Lógico, a linguagem bíblica, que precisa ser uma linguagem poética, com simbolismos, porque em poesia a gente fala do amor de Deus pelos homens, do amor dos homens por Deus, para aqueles que acreditam nisso, né? Existe um grupo da humanidade que não acredita nesse tipo de relação, e a gente também respeita, mas linguagem de amor costuma ser linguagem poética, uma linguagem simbólica. Então, quando na Bíblia fala que o universo foi criado em 7 dias, não é que isso é uma mentira, tá? É um jeito de falar a verdade poético. 7 é o número da perfeição para os povos antigos. 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris. Então, numa linguagem poética, é para falar que a criação é perfeita. Mas quando a ciência fala que houve o Big Bang e que demoraram 4 bilhões e meio de anos para o ser humano surgir, isso também não é uma mentira, é um jeito científico de falar sobre a criação. Se eu vou mandar uma carta de amor, acho que convém usar uma linguagem poética, né? Eu falar assim, olha, quando eu te vejo, meu coração dispara e meus olhos brilham de alegria. Falar, mas isso não é científico. Lógico que não é científico, é uma carta de amor. Você queria que eu mandasse uma carta de amor, olha, quando o estímulo visual óptico de sua imagem adentra a minha retina, passa pelo nervo óptico, atinge as sinapses neurais do neocórtex frontal, a adrenalina é disparada em minha corrente sanguínea, fazendo meu coração entrar em sístole e diástole acelerada, né? Pode ser que, dependendo da pessoa, ela até se apaixonasse. Você falou, nossa, um nerd, obrigado, eu quero. Mas não é bem por aí, né? Muito bem. Esses tipos humanos, a gente às vezes vendo uma linha evolutiva assim, tem a impressão de que quando um começou a surgir, o outro não existia mais. Não, várias vezes vários tipos humanos conviveram, tá? Dependendo da região. Mas só para você ter uma ideia, o primeiro tipo humano
É o homem macaco do sul, Australopithecus. Não é que é da Austrália, não, é do sul da África. A gente diz que a África é o berço da humanidade. Tem até uma música do Chico César que ele fala: Mama África, a minha mãe, né? Muito bem. Quando o ser humano desenvolve bem o polegar opositor, capacidade de fazer movimento de pinça, isso, a gente diz que ele ganhou uma habilidade na mão. É o Homo habilis. Se ele ganhou uma habilidade na mão, ele faz lanças, armas, ele precisa ficar numa postura mais reta para jogar a lança, né? Se ficar inclinado, vai jogar a lança no chão, assim, né? Não. Precisa estar numa postura mais alinhada. Vira o Homo erectus. Ficando numa postura mais reta, amplia o olhar, amplia a capacidade do cérebro, ele vira o Homo sapiens, tá? Ou surgem alguns Homo sapiens, já que todos ou vários tipos vão convivendo ao mesmo tempo. E o homem atual é o homem que tem consciência de que sabe. Não sei o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim. Existe um livro do Harari, Yuval Harari, o Sapiens, que diz que o ser humano, o Sapiens, é a espécie mais destruidora da face da Terra. Mas, enfim, o Homo sapiens. Sapiens, ó a minha carinha aqui. Eu sou o Homo sapiens sapiens! Tá? É o homem que tem consciência da sua diferenciação dos outros seres. Bom, pra gente encerrar aí, deixa eu pôr minha carinha aqui pra baixo. Não precisa ficar com medo de dinossauro, porque seres humanos e dinossauros nunca viveram na mesma época. Você deve saber alguns errinhos comuns do senso comum sobre a pré-história. Então a gente fala que pré-história é a fase antes da invenção da escrita. Tudo bem. Tradicionalmente é isso. Só toma cuidado para achar que quem não tem escrita não tem história. Esses povos têm uma história muito bonita, às vezes de tradição oral, às vezes de pinturas rupestres, né? E nós temos povos hoje em dia que não escrevem, mas têm uma história oral. Várias aldeias de povos originários brasileiros são assim. Um segundo grande erro é acreditar que dinossauros e seres humanos viveram na mesma época. Seres humanos e dinossauros nunca viveram na mesma época. Quando o ser humano surgiu na face da Terra, os dinossauros já estavam extintos há mais de 60 milhões de anos. Muito bem. E acreditar que os seres humanos da pré-história tinham propriedade privada. Assim, essa é minha lança, essa é minha caverna. Não. Pelo que a gente tem de conhecimento histórico, na pré-história a propriedade era coletiva, né? A lança era da tribo, a caverna era da tribo, da aldeia, e o que fosse fruto do trabalho de um dos membros da aldeia era fruto para todos, tá? É só quando surgirem as primeiras civilizações que vai surgir a ideia de propriedade privada, tá bom? De propriedade particular. Gente, espero que esse breve vídeo tenha ajudado vocês a estudar para a nossa avaliação. Lembra de estudar pelo roteiro, lembra de ver as partes grifadas do livro, ler o livro como um todo e das nossas aulas. Mas acredito que todos irão bem nesta avaliação. Até a próxima, pessoal!